O maior medo de um trader que faz backtests é fazer um backtest de uma estratégia, obter um resultado muito bom ali no teste e quando ele vai migrar para a conta real, ter um resultado completamente diferente daquele que tinha sido mostrado no teste. Às vezes ele chega a ter, até mesmo a ter prejuízos na conta real, enquanto o backtest mostrava lucros maravilhosos. Hoje eu vou mostrar 6 itens importantíssimos para você olhar no seu backtest para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Olá, amigos traders e investidores. Meu nome é Daniel. Sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar desses 6 itens que vão trazer muito mais confiabilidade para a sua estratégia. E são itens que, se você não considerar, com certeza a sua estratégia, o seu backtest, ele está em risco. Pode ser que você está com um resultado fantasioso na sua frente e você não tem certeza se aquilo ali vai se reproduzir na conta real. Então é indispensável que você considere esses 6 itens. Eu não estou falando aqui, eu não vou falar de erros na montagem da estratégia. Muitas vezes o trader, quando ele vai montar o teste ali, seja numa ferramenta, seja utilizando alguma linguagem de programação, ele erra, ele insere algum erro ali na montagem. Não é disso que eu estou falando. Tá? Eu estou considerando que a pessoa fez a montagem de forma correta. Eu vou falar de outros itens além da montagem correta. Itens que são essenciais para garantir que o resultado na conta real seja bem próximo daquele resultado que foi obtido no backtest. O primeiro item a ser observado é um item que eu recebo perguntas muito frequentes sobre eles, que diz respeito ao número mínimo de operações. Então muita gente pergunta, Daniel, qual que é o número mínimo de operações que eu preciso ter no meu backtest para ele ser considerado confiável? Na estatística é muito utilizado o número de 30, ou seja, os estatísticos eles consideram no mínimo 30 amostras para fazer qualquer cálculo estatístico, tirar qualquer inferência estatística daquilo ali. 30 no mercado financeiro, quando a gente faz o backtest, ainda é um número pequeno, tá? Menos que 30, nem pensar. Mas o ideal mesmo é que você tenha pelo menos 100 operações no seu teste, que você considere pelo menos 100, para ter alguma significância estatística em todos aqueles parâmetros ali que você vai tirar do seu backtest, tá? Se você tiver 200, 300, 500, 1000 operações, perfeito. Tá? Mas tente pelo menos conseguir 100 operações no mínimo. Menos que 100, de 30 a 100, já é um número que você já fica com o pé atrás. É claro que nem sempre a gente consegue um número grande. Tem operações, por exemplo, em gráfico semanal, em tempos gráficos maiores, ou então existem estratégias também que têm um número de exigências, de regras muito grandes, então nós temos poucos sinais. Essas estratégias que não conseguem um número de 100 operações dentro do período do backtest, a gente sempre fica com o pé atrás com elas, tá? O ideal é ter pelo menos 100 operações. O segundo item, que está totalmente relacionado com o primeiro, é o período ideal para se fazer o teste. Tá? É um período de 1 ano, é um período de 6 meses, é um período de 10 anos, 20 anos. Qual que é o período ideal? Muitas pessoas me mandam essa pergunta. E o período ideal, ele vai depender muito também do tempo que você, do tempo gráfico que você está fazendo o teste. Você está testando day trade, swing trade, position. Qual é o tempo gráfico que você está testando? O importante é você observar 3 pontos, tá? O primeiro é não utilizar dados muito antigos, porque o mercado financeiro ele é dinâmico. Então não faz sentido, por exemplo, pegar um exemplo bem exagerado, eu testar uma estratégia de day trade com um gráfico de 20 anos atrás. Porque toda a movimentação no gráfico naquela época era completamente diferente de hoje. Os players eram diferentes, a liquidez era diferente, os próprios candles ali, o formato dos candles eram diferentes. Então eu não posso pegar dados muito antigos, porque o mercado já mudou bastante. Eu também não posso pegar um período muito curto, pegar apenas um período muito recente, curto de tempo, porque ali eu não tenho variedade de dados suficiente, tamanho de dados suficientes para conseguir fazer o teste. E um terceiro ponto é que eu preciso pegar um período onde eu tenho diferentes mercados, diferentes situações de mercados. Ou seja, eu tenho altas, eu tenho quedas, eu tenho consolidações, eu tenho movimentos de zigue-zague, eu tenho diferentes
regimes de mercado ali dentro do período, tá? Se eu fizer um backtest apenas num período de alta, né? Seleciono um período ali que aquele ativo deu uma alta forte e testo só naquele período, eu não vou saber como a minha estratégia vai performar quando vier uma queda, quando vier um momento de baixo, um bear market, por exemplo. Eu não vou saber, porque eu só testei na alta. Então, o ideal é considerar um período que abranja várias situações de mercado diferentes. Antes de passar para o próximo item, gostaria de falar que na descrição do vídeo tem um link do meu curso Estrategista Quant, que é onde eu ensino como desenvolver estratégias lucrativas usando backtests. E esse curso ele começa do zero para aquela pessoa que nunca fez nenhum backtest na vida, tá? Então, se você quer aprender a testar estratégias para descobrir estratégias vencedoras, estratégias que vão realmente dar lucro no mercado, é só clicar no link que você tem acesso às informações do curso. Um terceiro item muito importante para ser observado é a existência de algum viés dentro do seu backtest. A gente tenta evitar o máximo possível os vieses, e existem vários deles. Existe viés de posição, existe viés de tendência, existe viés de sobrevivência, existe viés de mineração de dados, existem vários tipos de viés. A gente tenta evitar ao máximo. Porém, algumas vezes não é possível evitar alguns desses vieses, seja por causa da natureza da estratégia que a gente está testando, seja por causa da base de dados que a gente tem disponível para testar. Então, às vezes, não é possível evitar todos, mas a gente tem que estar ciente que existe aquele viés e descontar esse resultado no resultado final do backtest, saber que parte daquilo ali foi influenciado por aquele viés específico. O quarto item a ser observado é um item muito importante, especialmente para quem testa estratégias de day trade. É o slippage. O slippage, ele é aquele preço a mais que você paga para entrar ou sair de uma operação a mercado. Então, quando você coloca uma ordem a mercado, e existem vários tipos de ordem na bolsa, né? Quando você usa ordens a mercado, essas ordens você nunca consegue entrar no ponto exato, é muito difícil, tá? Você entrar no ponto exato que foi colocada a ordem. Então, se você setou ali para entrar em 10, para comprar em 10, por exemplo, você vai comprar a 10 e 1 centavo, ou a 10 e 2 centavos. Então, você pagou 1 ou 2 centavos ali de slippage. Nesse exemplo, eu coloquei 1 ou 2 centavos, mas esse slippage ele pode ser bem maior do que isso. Isso vai depender muito da liquidez, de como que está o book no momento em que você colocar a ordem. E isso precisa ser considerado no backtest. Quanto mais curto for o tempo da sua estratégia, mais significativo o slippage se torna. Eu compartilhei um dia desses no Instagram e fica a dica, se você ainda não me segue no Instagram, tem um link aqui na descrição do vídeo. Todo dia eu tô lá respondendo perguntas dos seguidores. E eu mostrei o resultado de um backtest, de uma estratégia de day trade sem slippage, mas na verdade ela pagava slippage. E depois eu mostrei o resultado acrescentando 1 centavo de slippage, um único centavo. E esse 1 centavo destruiu completamente a estratégia, porque era um tempo muito curto e aquele 1 centavo fez toda a diferença no resultado final do backtest. Então você tem que considerar se a sua estratégia vai pagar algum tipo de slippage e colocar isso no seu backtest para saber como vai ser de fato o resultado na conta real. O quinto item a ser considerado é um item que muita gente acaba falhando e não considerando isso antes de ir para a conta real, que são os custos operacionais. Esse é um item que vai afetar principalmente estratégias que giram muito, que tem um número alto de operações. Então você tem que considerar ali corretagem, caso pague corretagem, você tem que considerar os custos operacionais da própria bolsa de valores. Operar não é barato, operar tem um custo. E se o número de operações for alto, esse custo pode até mesmo inviabilizar a sua estratégia. Muita gente acha que não vai fazer muita diferença ali no final das contas, mas você precisa colocar isso no seu backtest. Você precisa subtrair e ver qual vai ser o resultado líquido depois, para você não ter nenhuma surpresa ali quando for passar para a conta real. E por fim, mas não menos importante, você precisa avaliar a robustez da sua estratégia. Como eu já disse, o mercado está sempre mudando. Então, o mercado hoje ele não vai continuar dessa forma para sempre. Então, você precisa simular mudanças no mercado para saber como a sua estratégia vai se comportar. Nós não queremos uma estratégia que comece a funcionar agora, funcione aí durante um mês, por exemplo, e depois pare de funcionar, não é? A gente quer uma estratégia que funcione durante um tempo longo, nos dê dinheiro durante bastante tempo. E para isso existem testes, existem
vários testes diferentes, várias formas de se testar isso, que são testes de robustez. Basicamente, elas vão medir a robustez da sua estratégia, ou seja, o quanto a sua estratégia aguenta de mudanças de mercado e ela continua dando lucro. Existem várias formas de fazer isso, mas basicamente todas elas vão fazer com que você teste usando uma parte da base de dados que você tem e depois utilize essa estratégia que você desenvolveu ali no final numa segunda parte que não tinha participado do teste. A gente chama isso de dados dentro da amostra e de dados fora da amostra. Então você usa a parte dentro da amostra para desenvolver a sua estratégia e depois você vai testar essa estratégia que já está pronta na parte fora da amostra, aqueles dados que não participaram do desenvolvimento da estratégia. O resultado ali tende a ser bem parecido com o resultado em conta real. É bom lembrar que mesmo depois que você tomou cuidado com todos esses itens e fez todo o seu backtest corretamente, quando você passa para a conta real, você não pode abandonar a sua estratégia. Você opera, mas você acompanha a sua estratégia para saber se ela está seguindo ali o resultado que veio no backtest, tá? O resultado na conta real, ele tem que ser próximo, ele tem que ser parecido com aquilo no backtest. Se não tiver parecido, você para de operar, analisa para entender o que aconteceu e por que houve essa descorrelação da conta real com o resultado que você tinha encontrado no backtest. Bom, agora que você conhece todos esses itens, eu vou deixar com vocês um vídeo mostrando dois backtests. Um backtest no BOVA11, que conseguiu mais de 80% de taxa de acerto, e um outro backtest no mini índice. Então, te vejo no próximo vídeo. Até mais!